Boa noite, meus irmãos. Que alegria nós estarmos aqui, reunidos, para essa continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. E nós vamos adentrar aí um novo tema, vamos falar sobre o esquecimento do passado, resolver algumas dúvidas que nós temos. Por que a gente não lembra com minúcia, das nossas existências anteriores, do que nós vamos enfrentar aqui, enfim, das provas que porventura nós escolhemos, antes de reencarnarmos. Será que se a gente não se lembrasse de tudo isso, não seria mais favorável, a nossa existência não seria mais proveitosa, enfim, seria, ou encontraríamos a justiça divina aí nesse esquecimento do passado? Não seria melhor lembrar? Todas essas respostas nós teremos, hoje, a partir do estudo que nós faremos. Mas antes, vamos aí, a nossa prece, nos sintonizando com esse momento também, com a espiritualidade benfeitora que tanto nos auxilia. Então vamos agora fechar os nossos olhos, acerenando aí os nossos corações, permitindo que chegue até nós essas boas vibrações, essas luzes, essas bênçãos, todos esses bálsamos que nos são direcionados pela espiritualidade benfeitora. E vamos permitir também que os nossos melhores sentimentos, os nossos mais iluminados pensamentos se unam em uma linda corrente, numa corrente luminosa de amor, de paz, que vai nos envolvendo e que chega também com o auxílio da espiritualidade benfeitora, de nosso amado Mestre Jesus, a todos aqueles que necessitam. Que chegue até aqueles que padecem das dificuldades do corpo, das dificuldades materiais e também de todos nós que sofremos os padecimentos morais da alma, do espírito. Que possamos encontrar a força necessária para continuarmos a nossa caminhada. Que possamos reconhecer a presença de Deus em nossa existência, o amparo de Jesus e de nossos espíritos protetores, de nossos anjos da guarda. Amado Mestre Jesus, obrigado por todo o direcionamento, por todo o cuidado, por todos os ensinamentos. Que eles sejam luzes, a clarear as nossas almas, iluminar as nossas mentes e a serenar os nossos corações para seguirmos firmes, fortes e confiantes em Ti, em nós e em Deus nosso Pai. E que assim seja. Vamos agora então entrar nesse entendimento e nesse tema que a gente vai trabalhar entre as questões 392 a questão 395. E antes da gente entrar diretamente no esquecimento do passado na questão 392, vamos fazer então um apanhado com o que acontece conosco antes desse processo aqui, da reencarnação. Antes de nós chegarmos aqui a essa existência, como é que foi essa preparação para que a gente estivesse aqui? Então vamos lembrar. Quando a gente vai aproximando aí do período, da nossa encarnação, de uma nova encarnação aí, se aproxima uma nova existência, o que é que vai acontecendo? Nós, espíritos, no plano espiritual, começamos então a entrar num processo de perturbação. É como se a gente fosse ali, pouco a pouco, perdendo a consciência de nós mesmos, e vamos sendo envoltos então no que a gente vai chamar desse véu do esquecimento. Aquelas lembranças tão vívidas, aquelas memórias tão claras, elas vão ficando ali embotadas, mas vai permanecendo conosco, depois que nós aí reencarnamos, vai permanecendo conosco o quê? A nossa intuição, vai permanecendo o resultado das nossas aprendizagens em existências anteriores. Então, o que acontece quando a gente aí está se preparando para uma encarnação, nesse período de perturbação? Todas as nossas faculdades, elas vão ficando ali naquele estado meio que latente, um pouco adormecidas. E é isso também que vai acontecendo com essas memórias mais nítidas, mais claras, com todos aqueles detalhes. Então a gente deixa de ter essa visão tão clara, tão nítida, essa lembrança tão apurada,
Mas fica então aquela intuição que permanece conosco. Fica também o resultado de todos os aprendizados, de todas as experiências e as vivências anteriores. Mas ficam para nós como se fosse ali, né, aquele instinto, aquela lembrança instintiva, como uma ideia inata que nós iremos então no decorrer dessa existência entrando em contato, né, com essas lembranças do aprendizado. Então, quando a gente fala sobre esquecimento do passado, para nós que estamos aqui encarnados na Terra, o que significa? Primeiro ponto, é um esquecimento temporário, dada a nossa condição evolutiva e o fato de nós estarmos aqui, né, encarnados. À medida que a gente volta para o plano espiritual, depois da encarnação, com o nosso desencarne, deixando o corpo físico, o que vai acontecer? Nós então retomaremos, nós recuperaremos essas memórias. Mas aquele aprendizado que ficou, né, aquela vivência que ficou, estará conosco o tempo todo. A gente não vai se lembrar do como nós adquirimos aquele aprendizado, como nós temos, né, essa ideia inata, essa intuição, como é que a gente, né, consegue reconhecer ali essas tendências que nós temos que combater. Tudo isso fica e permanece conosco. Então, feito esse esclarecimento inicial, que nós utilizamos o que está, né, no quarto item do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. Agora nós vamos então entrar no Livro dos Espíritos, questão 392. Então vamos lá. Na questão 392, Kardec questiona o seguinte: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Então, uma pausa aqui e vamos fazer uma distinção. O espírito encarnado em mundos como a Terra. Porque nós vamos perceber que em mundos superiores, o espírito já tendo desenvolvido toda uma bagagem, né, uma série de virtudes que ainda nos falta desenvolver, o que vai acontecer com esse espírito encarnado em mundos superiores? Ele vai ter uma lembrança mais nítida de existências anteriores. E agora para a gente vai ficar claro porque essa distinção, e a gente vai perceber então a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, ao permitir que nós, enquanto estamos aqui encarnados na Terra, não tenhamos essa lembrança na totalidade, com toda essa clareza. Então vamos lembrar? Como é que o espírito encarnado aqui na Terra vai perder? Perda temporária, é um esquecimento temporário, certo? Então vamos lá a resposta que os espíritos superiores trouxeram. O homem nem pode, nem deve saber tudo. O que é tudo aqui? O que a gente não sabe? A gente não sabe do detalhe, a gente não sabe ali do quando aconteceu, né? O que foi que aconteceu. Mas vamos lembrar, nós temos então gravado na nossa consciência o resultado daquela experiência, o aprendizado que ficou. Mas a gente não vai lembrar como é que se deu esse aprendizado, certo? Então é esse que é o tudo aqui. Tudo no sentido de detalhes de todos os fatos, de todos os acontecimentos. Deus assim o quer na sua sabedoria. Então vamos pausar aqui para, né, fazer essa análise. Mas por que a sabedoria divina não nos permite então esse acesso completo? Vamos imaginar, meus irmãos, né, que a gente pega como referência os exemplos da questão 983 só para a gente desdobrar aqui, tá? Nessa que nós estamos estudando. Vamos imaginar então que na presente existência nós nos encontramos na miséria, necessitando aí das doações, né, da compaixão, da caridade de outros irmãos. Então vamos imaginar que essa é a nossa situação atual. Se nós lembrássemos, algumas coisas poderiam acontecer. Então vamos imaginar que o fato de nós estarmos hoje na situação da miséria é porque em outrora fomos maus ricos. Desvalorizamos, não fizemos um bom uso da riqueza, usamos apenas para coisas supérfluas, fúteis e única e exclusivamente para o nosso benefício e para a satisfação, né, ali dos nossos impulsos, dos nossos desejos nada saudáveis, certo? Então vamos pensar que foi uma atuação bem egoísta e nada útil, que não levou proveito para ninguém, ok? Vamos pensar que foi isso. Vamos imaginar então que a gente, né, reencarna e nessa existência a gente tem a lembrança disso, né? Nossa, naquela última existência eu fui um mau rico, eu não usei direito, enfim, eu tinha uma vida que era assim, né? O que isso aconteceria, né? O que aconteceria conosco? Nós ficaríamos presos a quê? A culpa.
Nós ficaríamos ali remoendo aquela culpa e ao invés de progredir, olhar para a situação atual, desenvolver resignação, desenvolver a humildade, entender efetivamente o valor das coisas, o que é passar uma necessidade, até para em outro momento fazer uma aplicação adequada e útil da riqueza, nós ficaríamos presos à existência anterior, a essas lembranças, a essas memórias e muitas vezes nos sentiríamos muito mal. Um outro aspecto, né, que a gente pode pensar, não, então eu me lembrei que na verdade eu estou hoje numa situação de miséria, não é porque eu fui um mal rico, né? Na verdade é uma prova, eu escolhi como uma prova, eu estou aqui em provação. Isso falaria muito alto ao nosso orgulho. Nós ficaríamos muito orgulhosos, não, aquele ali deve ser um mal rico, não, eu estou numa situação diferenciada. Então isso traria para nós, né, esse pensamento de que estaríamos numa prova ali, uma situação muito delicada e nos envolveria ainda mais no orgulho ao invés de nos dar a possibilidade de, nesse momento, olhar para a atual existência e seguir desenvolvendo virtude. Então poderia ou suscitar culpa e nos prender nessa situação do passado ou de alguma forma suscitar em nós o orgulho. Mas vamos pensar, né, naqueles casos em que às vezes nós somos o ofensor. Nós praticamos uma ofensa que foi muito grave. Tá? O que faria? A gente já chegaria cabisbaixo, né? A gente chegaria cabisbaixo na culpa e muitas vezes a gente iria buscar a reparação dessa falta pelo interesse. Não, eu fiz mal, agora eu vou aqui, né, reparar. E não por uma disposição genuína, verdadeira, uma resolução forte do nosso coração. E se nós fôssemos o ofendido, né? Vamos imaginar aí que nós fôssemos ofendidos e tivéssemos que conviver com essa pessoa que agora está buscando ali a reparação, está buscando um devotamento. Dificultaria para ambas as partes, para o ofensor, dificultaria ali para o ofendido. E ao invés de resolver uma situação com base numa nova convivência, numa nova realidade, nós estaríamos então presos a uma realidade anterior que nos impediria de caminhar. Então aqui a gente já começa a perceber a sabedoria divina. Por que é desta maneira? Né? Porque tem toda uma utilidade providencial para nós. Na sequência, os Espíritos dizem assim: sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Se nós passássemos, então vamos pensar, né? Desencarnamos, estamos lá no plano espiritual, passamos em revista, né, a nossa existência anterior, percebemos onde a gente avançou, onde nós, né, de alguma forma erramos e ficamos estacionários, enfim. Sentimos, né, aquelas dores, a dor ali às vezes do arrependimento, do perceber que nós tínhamos tudo para fazer diferente, tudo para superar aquela prova, ou tudo para passar, né, por aquela expiação e nós não fizemos, meus irmãos. E aí o que a gente faz? A gente toma novas resoluções e fala, não, agora então eu vou partir, né, para uma nova existência. Se a gente já traz toda essa carga, nós não conseguiríamos aproveitar a presente existência. Mais uma vez, ficaríamos presos ao passado. Então a sabedoria divina, ela opera aí. Desde quando a gente já começa a entrar nesse processo de perturbação, desde quando a gente começa, né, a ter as nossas faculdades, as nossas memórias ficando ali em estado latente, e nós vamos então entendendo que é esse véu do esquecimento. Olha mais uma vez, né, essa sabedoria divina atuando. E aqui a gente fica então muito mais livre para fazer as coisas de acordo com a nossa liberdade de agir, de acordo com a nossa liberdade de pensar. Então, se nós temos essa liberdade de pensar, nós podemos escolher as nossas ações e a partir dessas escolhas nós vamos então caminhando. Nós vamos avançando em conhecimento, vamos avançando em moralidade. Mas e quando nós erramos? O erro fica então para nós como um aprendizado e esse aprendizado fica gravado em nós e o aprendizado ele não é ocultado pelo véu do esquecimento. Mas é necessário que a gente tenha essa transição mais suave para poder chegar aqui, né, nessa existência. Então vamos imaginar que a gente chega e a gente não tem essa transição. Aí logo lá na infância a gente já começa a lembrar e falar assim, nossa mamãe, porque na outra existência eu fui muito mal com você, na outra existência eu fiz isso, fiz aquilo outro, né? Ou então a gente olha e já começa a falar, não, mas o meu irmão,
nossa, meu irmão me fez muito mal, ele me fez muitas coisas. Então, meus irmãos, se a gente tivesse tudo isso, como é que a gente construiria afetos? Como é que a gente superaria histórias e dificuldades anteriores? Quando Deus nos dá essa oportunidade de uma nova existência sem lembrar de detalhes dessas existências anteriores, nós temos a condição, então, de progredir. A gente vai lembrar daquilo que é necessário e que não vai entravar o nosso progresso na atual existência. Vamos caminhar, então, para a questão 393, em que Kardec questiona assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Vamos pensar aqui? Né? Como é que a gente pode, então, resgatar essas faltas, né, e caminhar, ter esse progresso daquilo que a gente não recorda? Aqui a gente já tem, então, essa resposta. A gente não recorda de detalhes, mas a gente tem o conhecimento ali gravado em nós, na nossa consciência, disponível para que a gente acesse esse conhecimento, e isso vai nos dando uma noção, né, do que nós devemos, do que nós devemos combater, quais são essas tendências, mas ao mesmo tempo daquilo que a gente deve se esforçar. Né? E aí Kardec continua, né? Ele fala assim: como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Eu não me lembro lá, enfim, né? Como é que agora eu vou poder ter um resultado positivo? Como é que eu vou poder superar essa expiação ou passar nessa prova se eu não estou me lembrando? É a pergunta que Kardec faz. Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu. Então, lembrar do que ele está colhendo agora, quando foi esse plantio, como foi esse plantio. Mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Então, Kardec coloca aqui o pensamento dele numa forma de questionar. Né? Kardec vai colocando, né, como muito didático, ele vai colocando aqui os pensamentos que nós poderíamos ter e formulando essas questões aqui para esses espíritos superiores, trazendo essa luz para nós, né? E aí, por fim, ele fecha a pergunta colocando assim: como conciliar isto com a justiça de Deus? Então, Kardec aqui traduz, né, os pensamentos que nós poderíamos ter. Vamos lá. O que os espíritos eles vão nos trazer aqui? Eles vão nos trazer, no início da resposta, o seguinte: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. O que nós temos, meus irmãos? O desenvolvimento da nossa inteligência, assim como da nossa moralidade, ele é progressivo. Então, aquilo que nós conquistamos em uma existência anterior permanece conosco. Não fica, né, esquecido o conhecimento, o resultado, o aprendizado. Se a gente for pensar, né, vamos lá lembrar das nossas aulas iniciais. Hoje nós sabemos que 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Mas se a gente for pensar, como é que eu aprendi que 1 mais 1 era 2? Muitos de nós não vamos nos lembrar. Como é que eu aprendi que 2 mais 2 era igual a 4? Muitos de nós não vamos nos lembrar do como. Qual foi a aula? Foi na escola que a gente aprendeu? Às vezes foi em casa. Como é que a professora ensinou? Ela foi pegando os palitinhos. A gente não se lembra do como, da experiência ali vivenciada. Mas o que fica para nós? Hoje nós temos esse conhecimento. Hoje nós sabemos que 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Embora a gente não se lembre do como nós adquirimos o aprendizado. Então, esse é o aspecto que os espíritos estão nos trazendo aqui para que a gente reflita nessa resposta que eles nos dão. E eles vão contar, então, onde é que estaria, né, para nós o mérito se a gente lembrasse de todo o passado. É como se a gente fosse fazer a prova e levasse a cola. Não faz sentido, porque se efetivamente nós aprendemos, e é isso que eles vão desenvolver aqui, né, na continuidade dessa resposta. O que eles vão nos falar? Que quando então a gente deixa, né, a presente existência, que a gente volta para o plano espiritual, o que vai acontecer? Nós vamos fazer aí essa avaliação, nós vamos passar em revista a existência anterior, o que a gente conseguiu progredir, né, o que a gente não conseguiu progredir, aquelas questões em que nós, né, falhamos, em que nós não persistimos, né, nas nossas boas resoluções antes de termos encarnado. E a partir desse momento, e com o aprendizado que ficou, porque essas experiências geram para nós aprendizado, então com esse aprendizado, com essas vivências, o que é que vai acontecer? Nós vamos tomar novas resoluções, novas escolhas e vamos então escolher, né, aquelas expiações ou aquelas provas que são mais necessárias ao nosso adiantamento. Então é isso que acontece lá no plano espiritual. E a gente sabe que a gente não volta sozinho.
né? A gente sabe, então, pede para os espíritos superiores a nós a proteção, o amparo, sabendo também aí, né, do nosso espírito protetor, que vai nos ajudar, né, por meio do pensamento, das intuições, a nos lembrar das nossas boas resoluções, das tendências que nós temos que combater. E aí, então, nós retornamos. E mesmo que haja esse véu do esquecimento no sentido de detalhes, o que é que aconteceu, enfim, como foi, como é que a gente chegou nessa resolução que a gente fala, olha, eu tenho uma tendência aqui um tanto quanto orgulhosa. Não, mas, né, temos uma tendência um tanto quanto vaidosa. Não, nossa tendência aqui é o egoísmo. O que vai acontecer? Isso nós vamos ter sempre a nossa consciência nos apontando, nos chamando a atenção e também, né, o amparo do nosso espírito protetor, do nosso anjo da guarda, nos despertando também para isso. Percebemos então que nada se perde, na verdade, mas nós estamos aqui com aquilo que nos é necessário, que a gente precisa para poder fazer dessa presente existência um case de sucesso, né? Um case em que a gente passa bem por expiações, em que a gente também aí passa pelas provas que nos são necessárias. Não é desculpa para nenhum de nós dizer, ai, mas eu não me lembro da minha existência anterior, então não tem como eu aproveitar essa. Ai, mas se eu me lembrasse, eu teria um melhor desempenho na atual existência. Meus irmãos, não tem como a gente utilizar essa argumentação. Por quê? O que nós precisamos que é reconhecimento das nossas tendências instintivas no sentido de que são comportamentos que nós viemos aí tendo no decorrer de várias existências anteriores e que agora a gente precisa avaliar. São, né, tendências instintivas positivas ou más tendências. E aí a gente vai combater, né, essas más tendências, mas nesse sentido de vivências de escolhas que nós fizemos anteriormente e que, se foi positivo, incorpora-se à nossa bagagem como espíritos aí no formato de virtudes, né? Ou podem ser também aquelas más tendências que nós precisamos neste momento combater. Essas tendências todos nós reconhecemos, nós percebemos, a nossa consciência nos traz, as situações nos falam. Então nós não precisamos de detalhes delicados que poderiam nos deixar muito envergonhados, em situação muito embaraçosa. Nós precisamos desse conhecimento do resultado. Isso nós temos. Aí a gente volta a lembrar. Não sabemos como é que a gente aprendeu a somar aqui 1 mais 1, né? Dava 2, mas a gente hoje sabe desse 2. E é isso que acontece com o conhecimento, com a bagagem aí que nós temos. Kardec vai fazer um comentário no finalzinho, ele fala assim: se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos, e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. Nós temos essa intuição. E as nossas tendências instintivas, então aqueles comportamentos que nós fomos reforçando no decorrer de várias existências, que podem ser positivos ou não, tá? São uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Então, aquela resolução que nós tomamos quando estávamos lá no plano espiritual, antes, né, de reencarnarmos, é assim: olha, preciso caminhar neste sentido. O que vai acontecer então quando nós reencarnamos? Nós vamos ter na nossa consciência esse chamamento. A nossa consciência, ela vai nos convidar. Tá? E aí a gente só precisa parar, avaliar, examinar e ouvir, atender o chamado da consciência. É aí que a gente peca. A consciência até chama, a consciência esperta, a gente vai lá, ouve uma palestra, ouve um estudo, faz a leitura, né? Ali, faz a leitura ali, alguém vem, nos chama, né? Nos convida a pensar sobre uma tendência, né, instintiva negativa, e aí a gente faz de conta que não é com a gente, né? Sabe folha de couve? A gente fica mais ou menos igual folha de couve. Como é que é folha de couve na chuva, minha gente? Folha de couve na chuva, né? Vai cair a água, vai escorrer, mas não vai penetrar. Então, às vezes é isso, né, que acontece. A gente está percebendo, o nosso ambiente está nos convidando uma análise, a revisitar intimamente em nós, a avaliar essas tendências instintivas negativas,
mas a gente não permite que isso chegue até nós, a gente não permite que isso fale ao nosso coração, a gente abafa a voz da nossa consciência. Tudo bem, né? Mas a gente precisa lembrar que plantio é igual colheita, né? Enfim, então haverá um momento da colheita, que a gente possa estar bem fortalecido nesse momento e tomar novas e boas, né, resoluções, se a gente não observa o que já está na frente dos nossos olhos no presente momento. Mas sem desculpas, meus irmãos. Ah, mas sem desculpas mesmo? Será que não? Mas eu acho que se... Não. Né? Agora nós estamos encarnados, vamos lembrar que a gente tem algumas limitações, né? Mas vamos então recorrer a uma história que está na Revista Espírita de janeiro de 1863, que nos traduz, né, esse aspecto de que não tem como a gente dizer que o conhecimento, né, de que a nossa consciência, de que o aprendizado anterior não fica e não está valendo, não está nos ajudando na presente existência. Então, conta-se o caso, né, de um jovem rapaz, ele era um criado, um servo. Então, né, vamos pensar que em 1863, né, então, naquela época, né, que era muito comum essa servidão, né, ter ali aqueles criados, enfim, que deveriam servir ali aos seus amos, aos seus patrões. E aí chamou a atenção porque esse criado, ele tinha, né, jeitos assim muito finos, de uma inteligência, os seus gestos, a sua conduta não condiziam com alguém que estava ali na servidão. Então é como se ele não combinasse, né, com aquela questão de ser um servo, né, de ser ali aquele serviçal, de ter ali os seus amos. Mas notava-se nele, diferentemente de outras pessoas que ocupavam a mesma, né, posição, que ele tinha um devotamento, né, que ele fazia ali as suas tarefas, ele era extremamente devotado e esforçado para atender ali aos seus amos, né, ali aos seus patrões. Isso chama muita atenção, até que essas pessoas que observaram essa situação descobrem que ele havia desencarnado, né? Que este criado aí havia desencarnado. E tem-se então a ideia de fazer a evocação no sentido sério, tá, meus irmãos? No sentido de estudo, no sentido de aprendizado, de entender, né? Por que ele não parecia um servo? Por que parecia ali, né, que ele tinha algo mais? Por que o comportamento, a conduta dele, né, não era ali tão correspondente com um servo, não era tão ignorante, né? Por que ele tinha tanto devotamento? Ele estava ali numa condição servil, mas por que ele devotava e fazia tão bem ali o seu trabalho e fazia, né, até com tanto amor? E aí ele vai então, né, falar sobre isso. Então vou ler aqui. E ele fala assim: em minha penúltima encarnação eu era, como se diz na terra, de boa família, mas essa boa família foi arruinada pela prodigalidade do pai. Então ele ficou muito cedo órfão e ficou sem recursos. O que acontece? Na última existência, que foi na existência que ele era servo, o senhor G, que era o amo dele na última existência, enfim, o que aconteceu? O senhor G se tocou de compaixão por ele, acabou, né, de alguma forma, tomando ele como se fosse um filho e deu a ele uma excelente educação. Então, ele, né, na existência anterior a essa última que ele era servo, ficou órfão, ficou sem recursos, o senhor G foi lá, tomou a responsabilidade de criá-lo, de educá-lo, deu uma excelente educação para ele, mas aí o que aconteceu? Ele se deixou levar pela vaidade. Ao invés de manifestar gratidão pelo que o senhor G estava oferecendo a ele então deixou que predominasse ali a vaidade, uma das manifestações aí do orgulho, né? E aí ele fala assim: então nessa última existência em que ele era criado do senhor G, eu quis expiar meu orgulho. Olha que bonito. Então, no plano espiritual, ele tomou consciência de tudo isso, da vaidade, né, que prejudicou a sua existência no sentido de avançar, de progresso. E aí, o que ele faz? Eu quis expiar o meu orgulho. Nascendo numa condição servil e tive a ocasião de provar minha dedicação ao meu benfeitor, ao benfeitor dele da existência anterior, o senhor G, né, que não deixou que ele ficasse ali um órfão abandonado. E aí ele fala que, ao mesmo tempo que era uma expiação para ele, era também uma prova da qual ele tirou proveito, pois ele teve bastante força para não se corromper no contato com um meio que geralmente era vicioso. Vicioso porque as pessoas ficavam revoltadas com a servidão e ele não apresentava isso, né? E ele fala assim: a despeito dos maus exemplos desse meio, dos outros servos, dos outros criados, fiquei puro, pelo que dou graças a Deus por ter sido recompensado com a felicidade que ele já desfrutava no retorno ao plano espiritual. E
E aí, né, é feita a pergunta para ele, mas como é que você pode tirar proveito de uma existência, né, dessa existência em que você foi criado, ali se desvencilhando, né, da vaidade, do orgulho, servindo de forma devotada ao Senhor G, que era o benfeitor da existência anterior, uma vez que você não se recordava. Aí ele fala assim, em minha humilde posição, né, como criado, como servo, restava-me o instinto do orgulho. Ele fez o autoexame, então ele avaliava que havia nele ainda orgulho. E aí ele diz que tive a sorte de dominar. A gente vai ver que não foi sorte, né? Que tive o empenho de dominar. Ele quis, então, aproveitar essa nova existência. Mas por que, meus irmãos? Porque a consciência dele apontava para ele a resolução que ele tinha tomado no plano espiritual. E aí ele vai falar assim, ficava-me um desejo intuitivo de resistir às tendências que ele sentia serem más. Ele conta também que era assim, né? Quando ele estava no desprendimento parcial do sono, em espírito ele recordava de algumas coisas. E aí quando ele, né, voltava do sono, quando ele despertava no outro dia de manhã, ele não tinha mais a lembrança, mas ficava nele esse desejo de ser melhor, esse desejo de resistir às más tendências ali que vinham desse pendor, digamos aí, do orgulho. E aí ele diz assim, tive mais mérito na luta do que se me lembrasse do passado. Então aqui é um espírito que passou pelo esquecimento, que já tinha retornado ao plano espiritual, nos dando o seu depoimento. A lembrança de minha antiga posição, então se ele lembrasse que no passado ele era de uma boa família, que tinha uma boa condição, mas que ficou órfão, mas recebeu uma boa educação pelo Senhor G, o que aconteceria com ele? Teria exaltado o meu orgulho, perturbando-me, ao passo que tive que lutar apenas contra o arrastamento da nova posição. Então, ele não teve que lidar com a lembrança do passado, mas ele tinha ali instintivamente na sua consciência esse apontamento. E aí, foi questionado, né, para ele também, mas na existência anterior você recebeu uma educação brilhante. Do que serviu, então, né, essa educação brilhante que você recebeu na existência anterior, já que você não se recordava dela na existência que ele veio como servo, como criado? E ele fala assim, ficaram latentes e hoje eu os reencontro. Então, estava de posse de todos os conhecimentos, de toda a bagagem, né? Contudo, não me foram inúteis, pois desenvolveram minha inteligência. Instintivamente, eu tinha gosto pelas coisas elevadas. Então, mesmo sendo servo, ele apreciava aquilo que era bom, a cultura, né? Enfim. Então, já tinha esse despertar nele, o que me inspirava repulsa pelos exemplos baixos e ignóbeis que tinha sob meus olhos. Sem tal educação da existência anterior, mas que na última ele não lembrava, eu teria sido um simples criado. Então, percebemos aqui que nada se perde, mas fica completamente conosco. Então, meus irmãos, uma outra questão que a gente deve lembrar é que essas reminiscências do passado, se elas ficassem para nós, elas perturbariam e dificultariam muito as nossas relações sociais, o nosso progresso, o nosso andamento aqui. Porque a gente precisa lembrar, né, é o que Kardec vai falar um pouquinho no livro que é o Espiritismo, quando ele tem ali o diálogo com o cético, ele vai nos trazer essa explicação. Muitas vezes, quem é que a gente encontra na nossa família? A gente pode encontrar na nossa família alguém que no passado nos arruinou, que nos prejudicou, que nos fez muito mal. Isso quando nós não somos essa pessoa. Talvez nós é que estamos ali naquela família para poder reparar porque no passado nós prejudicamos e arruinamos o outro. Mas vamos imaginar, né, que foi um irmão que fez isso conosco. Se nós estamos ali, né, então essa pessoa, ela desencarnou e lá tomou essa boa resolução. Eu desejo ser melhor. E está ali na nossa família, nos trazendo todo o devotamento, nos trazendo todo o seu amor, toda a sua dedicação. Querendo essa nova oportunidade, fazendo por merecer essa nova oportunidade. Agora vamos imaginar então que a gente se lembra de tudo que essa pessoa nos fez. Vamos imaginar também que essa outra pessoa lembra, né, de tudo que ela fez conosco. Ou vamos pensar que nós é que fomos o ofensor, nós é que fomos o criminoso, nós é que fomos o corrupto, nós é que fomos o usurpador. Porque isso é bem possível que tenha acontecido. Então, se nós estivéssemos nessa posição, tivéssemos o direito a uma nova existência, como nós sempre temos, será que essas lembranças fariam bem? Não, meus irmãos, isso dificultaria, ao invés da gente aprender a amar o outro, observar ali o desejo do outro de reparação, de devotamento, nós ficaríamos presos àquele passado, àquelas lembranças, e isso dificultaria. Então, ao invés da gente desenvolver sentimentos mais nobres, mais sublimes, nós ficaríamos reforçando ali sempre o negativo. Não seria bom para ninguém. Não, mas isso seria assim. Então, Kardec nos convida a pensar.
na questão daquela pessoa. Vamos pensar naquela pessoa que foi presa. A pessoa foi presa e ela passou por toda a sua pena, ela pagou a sua pena e agora ela foi liberta. Então ela está de volta à sociedade. Ela é recebida de braços abertos? Vamos falar a verdade, meus irmãos. Não. Existe muito preconceito. Muitas vezes, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela até toma boas resoluções ali na prisão. Não, eu quero ser uma pessoa de bem, eu quero ser melhor. Mas ela precisa de apoio, ela precisa de amparo. Não só dos benfeitores espirituais, não só do seu espírito protetor, mas ela precisa também dos encarnados para secundar essa vontade dela. E aí, o que vai acontecer? Ela vai encontrar o preconceito, ela vai encontrar o julgamento, dificilmente ela vai encontrar a indulgência. E isso pode fazer, então, que ela vacile na sua nova resolução e se entregue novamente ao vício. Nós precisamos ser muito honestos neste momento, nós temos essa dificuldade. Agora vamos pensar, se nós não conhecêssemos o passado dessa pessoa, provavelmente a gente daria oportunidades, receberia de braços abertos. E ao mesmo tempo, se essa pessoa não se lembrasse dos crimes ali que ela cometeu, dos erros cometidos, ela poderia andar de cabeça erguida, seguindo muito mais fortemente, confiante, desejosa e se sentindo também merecedora de se tornar esse homem ou essa mulher de bem. Então, Kardec nos prova claramente, juntamente à resposta que os espíritos nos trouxeram, que há em tudo sabedoria divina, mas não há só sabedoria. Há amor, há misericórdia, há compaixão. Tantas coisas que muitas vezes nos faltam, meus irmãos? Vamos avançar para a questão 394. E aqui a gente vai entender um pouquinho como é que funcionam nos mundos superiores. Kardec faz aqui uma introdução inicial para chegar na pergunta, tá? Ele diz assim, nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Então ele faz essa primeira pergunta, que é assim, e nos mundos superiores? Esses espíritos são, e se veem melhores do que nós, de alguma forma, são mais felizes do que nós somos? Aí agora ele vai entrar numa explicação, que é assim, a felicidade em geral é relativa, sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Aqui a gente vai concordar com Kardec, não é? Se a gente olha para alguém que nós entendemos que está menos feliz que a gente fala, nossa, estou feliz. Mas a gente olha para alguém que tem mais virtudes do que nós, ou seja, a gente ainda tem uma visão muito materialista, que materialmente está melhor do que nós, a gente vai falar assim, eu não sou tão feliz assim. Isso acontece, Kardec fala uma grande verdade. Muitas vezes a gente fica preso nesse olhar de comparação e isso não nos auxilia. Então aí ele continua assim, como em suma alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento ao seu modo, um aborrecimento diferente, mas uma contrariedade, não ter alcançado toda a satisfação ainda. E aqui a gente pode fazer uma pausa que é assim, meus irmãos, quando a gente fala dos mundos felizes, então que é um mundo superior aí à Terra, o que nós vamos entender? Não tem esses aborrecimentos, O que existem são provas ali que eles devem passar. E o que há neles também? Há um desejo de se tornarem um espírito puro, porque eles já conseguem reconhecer toda a caminhada que fizeram e querem alcançar o próximo passo, querem se tornar então aí esses espíritos puros. Mas isso para eles não traz nenhum sofrimento. Na verdade é um estímulo e eles então se dedicam, se disponibilizam a passar pelos aprendizados, pelas provas necessárias para alcançarem. Mas não traz sofrimento, Quando a gente fala de mundos felizes isso não acontece, tá? Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais como o pobre, não está menos sujeito a tribulações que lhe amarguram a vida. Então, Kardec está fazendo aqui uma comparação. Ora, pergunto se, na sua posição, os habitantes desses mundos, que são superiores à Terra, não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para comparação. Então, o que Kardec está aqui colocando? Será que esses espíritos que estão em mundos superiores à Terra, por não recordarem de existências anteriores em mundos mais materiais, em que os padecimentos e os sofrimentos eram mais intensos, até pelas próprias questões que a matéria impõe, quando a gente vai falando de mundos felizes ali, a gente vai ter uma situação material e moral completamente diferente, será que por não se lembrarem, eles não se sentem assim tão felizes para perceberem ali a sua felicidade? E aí vem aqui a resposta e separando e clareando o pensamento de Kardec. Então os espíritos vão falar com muita clareza. A isto é preciso dar duas respostas diferentes.
Porque quando a gente fala de mundo superior como um mundo feliz, isso não vai acontecer de forma alguma, tá? Então ele vai falar, os espíritos falam assim: há mundos entre aqueles de que falas, em que os habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendas, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fruir. Então, quando nós estamos falando, né, desses espíritos que já têm, né, um desenvolvimento maior do que nós em moralidade e intelectualidade, que se encontram ali em mundos felizes, que estão passando pelos aprendizados necessários, as provas necessárias para se tornarem espíritos puros e habitarem depois os mundos celestes ou divinos, eles não têm, né, essa questão de não se lembrar aí das existências anteriores. Eles se lembram sim das existências anteriores, mas por quê? Porque eles já estão muito distantes daqueles erros, daquelas dificuldades. Então as memórias, quando nós já atingimos a condição de estar em um mundo feliz, elas não vão mais nos causar dor. Lembrar de uma existência difícil, né, de fracassos, de erros que nós tivemos, de crimes que nós cometemos, isso já não vai mais doer, porque já estará muito distante de nós. Nós já teremos desenvolvido virtudes e conhecimentos, né, que são necessários. Então ali haverá essa lembrança. Nós vamos nos lembrar, mas como algo muito distante, sabe? Nossa, né, me lembro daquilo, enfim. Mas já não vai doer. Olha a bondade divina mais uma vez. Vamos nos lembrar a partir do momento que a gente já consiga lidar com isso, que a gente já tenha desenvolvimento intelectual, moral para isso. Mas, enquanto a gente não chegou lá ainda, a gente pode estar um pouquinho, né, superior ao que a gente se encontra aqui na Terra, mas a gente ainda não está nessa condição, né, de habitar o mundo feliz, enfim. Aí o que eles vão, né, os espíritos nos trazem? Outros há, porém, cujos habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que vós, nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidades. Mas aqui, meus irmãos, para quem está superior a nós, né? Então está aí intermediário entre o que nós estamos aqui na Terra e entre esses mundos felizes. O que vai acontecer? Esses desgostos, né, e essa infelicidade não será como nós experimentamos aqui, né? Até porque estarão em mundos menos materiais, enfim, são questões ali diferentes, né? Não tem nada a ver com os sofrimentos ou os padecimentos que nós temos aqui, mas muito mais a não experimentar essa felicidade de uma forma mais correspondente com a sua ali, moralidade e a sua intelectualidade, porque ainda há um caminho a ser feito. Fizeram um pouco mais do que nós, mas ainda há um caminho a ser feito. Estes não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz, porque só vai nos ser permitido lembrar quando a gente tiver desenvolvimento moral e intelectual necessário para lidar com o nosso passado, que, né, não foi tão assim cheio de acertos, com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com os nossos tropeços, com os nossos desvios da rota do bem. E aí ele fala: se entretanto não apreciarem como homens, o fazem como espíritos. Então, como espíritos, a partir do momento que desencarnam, aí sim, né, eles conseguem reconhecer, eles conseguem perceber o caminho que já fizeram e perceber que hoje, mesmo ainda, né, não sendo esses espíritos tão superiores ou não sendo espíritos puros, o que vai acontecer? Eles já têm sim uma felicidade que é relativa, então terão esse reconhecimento. E por fim, nós vamos para a questão 395, que nos traz assim: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Será que a gente não poderia saber? Então já vamos logo para a resposta, depois a gente faz aí os comentários. A resposta é: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, meus irmãos, o que vai acontecer? Né? Vamos recorrer um pouquinho da resposta que a gente tem no livro dos médiuns, né? Que nos fala sobre isso, que a gente vai entender com mais clareza. No livro dos médiuns há também, né, esse questionamento, né, que fala assim: será que os espíritos não poderiam nos dar a conhecer sobre as nossas existências passadas? Olha que interessante. Então, será que a gente não poderia conhecer? E o que no livro dos médiuns a gente vai ter a resposta? Que Deus algumas vezes vai permitir que isso aconteça, desde que haja uma necessidade, uma utilidade que seja para a edificação, para a nossa instrução, mas geralmente vai acontecer de que maneira, meus irmãos? Espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. É de uma forma espontânea, de uma forma que não é prevista, mas que Deus nunca vai permitir que isso aconteça simplesmente para especulação, para a nossa curiosidade.
E é interessante que o livro dos médiuns traz também, né, esse apurar da visão, que é assim, mas por que tem alguns espíritos, então, né, que tem aqueles consulentes, né, aquelas pessoas, enfim, que podem falar com muita naturalidade sobre as existências anteriores que nós tivemos, né? E aí vem uma advertência, que muitas vezes são espíritos brincalhões, são espíritos levianos, e que toda e qualquer revelação que nos for feita assim, né, o que nós devemos levar em consideração? No mínimo, colocar como suspeita, mas a gente pode considerar muitas vezes que são falsas, né? Porque se for algo necessário, virá para nós espontaneamente, mas a partir de uma utilidade. Meus irmãos, não desejemos isso, que a gente às vezes fala, será que não podia brotar espontaneamente? Com autorização, né, de um irmão da nossa casa espírita, que teve, né, aí essas reminiscências, né, essas recordações espontâneas, ele nos diz que não, né? Então, pelo testemunho de alguém que passou por isso. Com ele aconteceu quando ele estava em determinado lugar e, né, na presente existência, ele tocou um instrumento típico desse lugar e no tocar desse instrumento, na sua mente começaram aí a aparecer, né, lembranças de existências anteriores. E o que ele fala é que não é positivo, porque muitas vezes o que a gente espera ver não é o que, né, nós fomos no passado. Então, teve sim uma grande utilidade para ele, foi um grande despertar para ele, mas ele coloca a dificuldade de lidar com isso, né? E o tempo que ele levou, o tempo que foi necessário para poder, né, se reequilibrar e lidar com tranquilidade, sem que ele tivesse palpitações, sem que ele, né, entrasse em estados de angústia, de ansiedade, enfim. Então, meus irmãos, pelo depoimento, né, que nós temos, tanto do caso que nós vimos na Revista Espírita, deste nosso irmão, né, que nos permitiu, sem revelar nomes, compartilhar, né, a sua experiência, e por todo o estudo que nós temos aqui no Livro dos Espíritos, né, por esse aspecto que nós vemos também no Livro dos Médiuns, pelo que a gente percebeu lá no início, naquela abertura que nós tivemos sobre o Evangelho ali, como é que a gente se prepara para uma nova encarnação, o que nós vamos entendendo? É um esquecimento temporário do passado. É uma bênção que tem como objetivo facilitar as nossas relações sociais aqui, estabelecer onde antes foi, né, construída uma relação com base nas desavenças, nos conflitos, agora a gente restabelecer com base no amor. Né? E Deus nos permite então esse véu do esquecimento que vai se fazer presente e temporário nas minúcias, né, nos detalhes, mas nós teremos ao nosso acesso o conhecimento, a análise das nossas tendências instintivas, a nossa consciência o tempo todo nos convidando para o que efetivamente nós precisamos cuidar, para o que efetivamente nós precisamos, né, olhar nessa existência para torná-la o mais proveitosa possível. Que nosso olhar esteja cada vez mais atento a estes aspectos, que a gente consiga, né, reconhecer essas tendências instintivas positivas e trabalhar fortemente nas tendências instintivas que nos causam problema, que já nos causaram problema no passado e que com certeza vão continuar causando problema no futuro. Que façamos então este autoexame. Vamos parar e fazer um panorama da nossa existência, que aí nós vamos ter certeza de que essas reminiscências ficam, que a nossa consciência vai, né, nos apontar, vai nos direcionar, mas é necessário que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, que os nossos corações e as nossas mentes estejam receptivos a tudo isso, principalmente acreditando no que Jesus, né, nos convidou, para que sejamos perfeitos. Para chegar à perfeição, é necessário corrigir aquilo que hoje nos incomoda, aquilo que hoje às vezes nem nos incomoda, né, mas incomoda as outras pessoas, mas que está sendo um entrave para nós. Que possamos ter esse olhar muito carinhoso, né, e que possamos nesse momento então derrubar a venda do orgulho, a venda da vaidade, e a venda do egoísmo para fazermos esse autoexame. Vamos já caminhando para a nossa prece. Amado Mestre Jesus, conhece a fundo os nossos corações, conhece a fundo também os nossos pensamentos, sabe de todas as nossas necessidades, de todas as nossas tendências instintivas. Amado Mestre, nos auxilie então nessa remoção, na remoção dessas vendas que tanto nos atrapalham e nos dificultam, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Auxilia-nos por meio de nossos anjos da guarda, espíritos protetores, no momento do desdobramento parcial do sono, que possamos então ter esses encontros
instrutivos com esses espíritos que guardam e velam por nós, que possamos ativar mais e deixar falar a voz de nossas consciências e que ao despertarmos nos próximos dias tenhamos claramente essas lembranças, tenhamos claramente a nossa consciência nos sinalizando e nos trazendo as nossas necessidades, nos trazendo os nossos desafios, mas acima de tudo, deixa a cada um de nós também, amado Mestre, essa certeza de que é possível sim olhar para as nossas dificuldades e é possível superá-las. Que possamos sentir o Teu amor e o Teu amparo em todos estes momentos. E rogamos que as águas que foram colocadas para a magnetização possam receber o bálsamo salutar, o remédio necessário para o equilíbrio do corpo, para o equilíbrio da mente, nos trazendo então toda essa proteção divina. Amado Mestre Jesus, obrigada por ter estado conosco, que possamos continuar contigo e que assim seja.